vários países, várias missas, não sei quantas mil missas é por dia, proclamando o mesmo evangelho de hoje, que é a cura do cego. E eu quero trazer para vocês hoje o evangelho de hoje mesmo, que está lá em Lucas 18, do 35 ao 43. Acharam? 18, capítulo 18 de Lucas, do versículo 35 adiante. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, antes de proclamar o Evangelho, né? Se todos me conhecem já aqui. Eu me chamo Ademilson, sou casado com a minha esposa bela, linda e maravilhosa. Eu amo. Eu quis deixar ela com vergonha mesmo, que me deu 3 filhos. O Vinícius, o mais velho, que tem 16 anos, a Maria Isabel e o Bento, né? Que são 2 de uma profecia que a gente recebemos. 2 não, 3 na glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sou casado com ela há 17 anos ou mais um pouquinho. E de matrimônio 7 anos. Agora fez em outubro. O número que o irmão gosta, né? O 7 da perfeição. Vamos lá, todos acharam? Antes de proclamar esse evangelho, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo esta noite. Fala comigo esta noite. Para me curar. Para me curar. Para me libertar. Para me libertar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem com teu Santo Espírito. Vem com teu Santo Espírito. Para que eu possa escutar a tua palavra. A tua palavra. Que nos cura. Que nos cura. Que nos liberta. Que nos liberta. Amém. Amém. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou: o que está acontecendo? Disse-lhe que é Jesus o Nazareno. Estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E as pessoas iam na frente, mandavam que ele se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero que enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E em seguida, Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho, como eu já estava falando, vem de encontro com a pregação, né? Cura e libertação, que foi o tema. Jesus estava caminhando e a multidão estava seguindo ele. E tinha um cego. Um cego que lá no evangelho de Mateus tem o nome, né? Bartimeu, filho de Bartimeu, né? Então, o evangelho não diz o nome dele, mas diz o nome do pai, Bartimeu, que Bar, na Sagrada Escritura, quer dizer filho, filho de Bartimeu, né? Então, ele não tinha um nome, mas ele tinha uma família, ele estava cego, mas ele tinha um pai, mas não estava presente, né? Para mim aqui, o pai era o próprio Jesus, que ia de encontro com ele. Aqui
eu quero ruminar com vocês no pouco tempo que eu tenho, até meia-noite. Amanhã é feriado, não tem problema, né, meu irmão? E aí, vamos embora com a palavra de Deus? Vigília. Aí, tá vendo? Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. O irmão pregou essa palavra aqui uma vez, não pregou, irmão? Que o cego estava à beira do caminho, não foi isso? Eu lembrei, tá vendo? Ele estava na beira do caminho. O caminho aqui que vem no meu coração, o Senhor fala assim: eu sou a verdade e o caminho, né? Então, Jesus é o caminho. E o cego, o que o cego ele estava? Ele estava expedindo esmola. No Evangelho de Marcos, quer dizer, é interessante que eles dão uma conotação bem diferente um do outro. Por quê? Lucas aqui não fala, não relata o nome, mas em Marcos relata, Bartimeu. Então, o que é que Lucas quer dizer? Que somos nós próprios o cego. Muitas das vezes a gente está numa cegueira espiritual. O que quer dizer uma cegueira espiritual? Que não está conseguindo enxergar as coisas de Deus. A realidade, muitas das vezes a gente só vê a realidade do mundo lá fora, né? Fica preso, cego nas coisas do mundo lá fora. Mas que Deus nos quer trazer aqui é uma cura da cegueira espiritual. É enxergar Jesus Cristo. Ele gritava, né? Ele gritou, ele bradou ali: Jesus, filho de Davi, me cura, né? Como cantou na canção. E ele perguntou, né? Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu faça por ti? Olha que pergunta, né? Parece uma pergunta óbvia, né? Assim, como diz aquele eu não me lembro dele, mas a tolerância é zero, né? Ele fez uma pergunta que, né? Jesus perguntou: o que queres de mim? Hoje Jesus está perguntando para nós: o que queres de mim? Agora eu quero que vocês reflitam nessa pergunta que Jesus faz hoje para a igreja, para nós, para todos nós hoje, né? O que queres de mim? Feche seus olhos, coloca novamente a mão no seu coração e pergunta para o Senhor assim: Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Eu quero que vocês vão embora com essa frase, essa pergunta de Jesus para vocês. É para vocês essa pergunta. Senhor, o que queres de mim? Façam essa pergunta no mais íntimo do seu ser. Fala: Senhor, o que queres de mim? O Senhor hoje, Ele no meu coração fala que Ele quer que você seja feliz. Ele te deu o dom da vida para ser feliz. A gente somos cheios de problemas, não somos? Sim. Mas no problema tem Jesus. Eu quero que vocês coloquem Jesus no seu problema. Colocando Jesus no problema, Ele resolve. Mas precisa, o que está falando aqui, da fé. A fé, meus irmãos, fala Paulo, é acreditar naquilo que não se vê. A gente proclama aqui: Senhor Jesus. A gente vê Ele? Vê? Não. Como diz o padre Edmilson, se vê é que está doido, né? Mas então, a gente vê pelo olhar da fé. Olha só que providência de Deus. Então a gente tem que pedir a cura do nosso olhar. Hoje eu queria que vocês colocassem a mão, coloquem a mão nos seus olhos, coloque as duas mãos. E o Senhor está perguntando para vocês: Senhor, o que queres de mim? Pede para Ele agora nesse momento para curar os seus olhos, que te dão uma visão curada, para que você possa enxergar cada dia mais o Senhor, que você possa vivenciar mais a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Pede essa cura no mais íntimo do seu ser. Se for uma libertação, se for uma cura, a gente precisa receber esta cura. A cura que é proclamada aqui no Evangelho. A cura que o Senhor nos cura
nossa cegueira espiritual. Senhor, nos dá um olhar mais fraterno, mais amoroso com nossos irmãos. Senhor, cura nossos olhos. Senhor, cura nossos olhares para o irmão, que a gente não possa mais julgar. Porque muitas das vezes, irmão, a gente julga pelo olhar. E hoje, essa noite, o Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos libertar de um olhar mal com o nosso irmão. Amém? Amém. Aqui na palavra está falando assim, ó, vê tua fé que te salvou. Olha só, é pela fé que nós somos curados. A gente proclamou aqui, mas não depende de mim, e não depende do Senhor para receber a cura. Porque o Senhor hoje está de braços abertos para cada um de nós aqui, nos curando. Mas é a nossa fé. Se você sair hoje à noite dessa pregação aqui, convicto que você recebeu essa bênção de cura, do olhar, amanhã mesmo você vai ter outra visão. Você vai pegar a palavra e vai ver diferente. Né? Como eu meditava esse evangelho de hoje, essa providência de Deus, falei, nossa Senhor, como tu é bom mesmo, né? Comigo. Porque eu não sou merecedor. Porque o evangelho que cura o cego, que estava na beira do caminho, que ele estava perdido. Aqui ele estava pedindo esmola, né? Numa condição, hoje em dia, como que é a condição de quem pede esmola, né? Uma condição social bem ruim, né? Mas hoje o Senhor quer nos dar uma vida nova, né? O cego aqui, ele fala lá em Marcos. Se a gente for ler lá Marcos, esse evangelho também é muito maravilhoso, porque diz que o cego seguiu, virou discípulo de Jesus. Ele o seguia a partir daquela cura que fez no olhar, ele não enxergava mais. E aqui, a gente prestar atenção, ele enxergava. Jesus pergunta para ele, o que tu queres? E ele, eu quero que enxerga de novo, eu quero enxergar de novo, né? Então, imagina a condição dele, porque ele era cego, ele enxergava, mas se tornou cego, né? Muitas das vezes a cura não só também é espiritual, mas é a cura do corpo, né? E a cura do corpo tem diversas situações, né? Que tem. Então, a cura desse cego para mim, essa cura é tão especial porque ele caminhou, ele começou a enxergar outra realidade de vida, porque ele vivia numa realidade na beira do caminho, pedindo esmola. Então, quando ele teve um encontro com o Senhor, a realidade dele mudou. A condição de vida foi totalmente diferente. E quando a gente tem esse encontro com o Senhor, a nossa vida se transforma. Amém? Amém. Então precisamos ter esse encontro com o Senhor. Hoje é a noite de pedir encontro. Viver esse amor que é Jesus, que nos cura e nos liberta. Ontem à noite eu conversava com a minha esposa e eu falava para ela do batismo, né? A renovação carismática fala do batismo do Espírito Santo, né? Mas na teologia, eu quero que vocês entendam isso. Na teologia, né? Na teologia não é batismo do Espírito Santo, é efusão do Espírito. É diferente. Por quê? Não é essa briga aí dos tradicionais com o carismático? Não é isso? Não tem que ter. Não tem que ter essa divisão. Porque Deus divide alguém? Divide na própria igreja? Então essa divisão tem que cair por terra. Por quê? Porque os tradicionais defendem o batismo tradicional, que é o batismo quando a gente somos criança. E os carismáticos defendem o batismo lá com os Atos dos Apóstolos, né?
em Pentecostes, fala é o batismo do Espírito Santo. Mas o Papa fez um documento, está lá no cálice, né? E o Papa diz, precisamos formar os carismáticos para poder ajeitar, arrumar essa palavra, que não é batismo do Espírito Santo, é infusão do Espírito Santo. É diferente. Eu quero que vocês compreendam o que eu estou falando aqui. Não sei se está ficando claro para vocês. Porque a igreja não divide ninguém. É a mesma. É a mesma. Então não tem lado. A gente comunga o mesmo Senhor. Não tem lado. Carismático e tradicional. Não tem. Vamos romper com isso aí. É uma igreja só. Então, para os carismáticos é batismo do Espírito Santo. Mas para o tradicional, o batismo do Espírito Santo é o batismo como recebemos. E nos Atos dos Apóstolos é a infusão do Espírito Santo. E aí é preciso conversar isso, né? Quando encontrarmos um padre tradicionalista, um carismático. Não, irmão, o Papa está falando. Não é eu que estou falando isso, é o Papa que está falando. Né? E é o Papa que está falando isso, não é palavras minhas. Né? Se a gente for pegar lá no documento dos CARES, ele está falando isso, das novas comunidades. Eu tenho muito tempo ainda aí, pai. Até meia-noite, né? Relaxa. Até 6 horas da manhã, então, vai. Então, é propício esse evangelho para a gente, né? É providência divina de Deus para nós. Porque no mesmo instante o cego começou a ver de novo. E em seguida Jesus glorificava a Deus. Até Jesus glorificou a Deus pela cura que ele fez. Olha só, né? Jesus o curou, mas também no mesmo instante ele glorificou a Deus. Está falando aqui na Sagrada Escritura. No mesmo instante o cego começou a ver de novo. Em seguida Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Olha que coisa. Hoje aqui é dia de noite da gente glorificar a Deus. De glorificar a Deus, né? Se a gente pegar essa sagrada, a liturgia de hoje e ruminar, como eu ruminei ela hoje de manhã, né? Eu falando com a minha esposa, ela falou, você já tem o que falar lá? Eu falei, eu ia falar do batismo, da cura do batismo. Mas quando eu li, mudou tudo. Aí eu me preparei lá no serviço mesmo, né? E eu quero fechar com isso aqui, ó. Em seguida, Jesus glorificava a Deus. Hoje é noite da gente se curar da nossa cegueira espiritual, glorificando a Deus. Amém, Senhor. Do mais íntimo do nosso ser, glorificar, falar palavras de doçura para o Senhor, falar palavras afetivas de amor para o Senhor Jesus. Isso é glorificar a Deus. Glorificando a Deus, nós vamos sendo curados. Eu quero aqui proclamar a profecia que é da comunidade, que virão chagados e feridos e curados pelo caminho. Aleluia, Jesus. Toma posse dessa profecia, meu irmão, minha irmã. Isso quer nos dizer o quê? Que a gente precisa se caminhar cada vez mais para ser curados. Se a gente pôr disposição a caminhar, a gente vai sendo curado, vamos sendo curados pelo caminho. Olha que profecia maravilhosa que Deus nos deu para a comunidade. Vamos meditar isso, nossos irmãos e irmãs, nessa profecia.